Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem e esteja na santa paz do Senhor. E hoje estou mais uma vez aqui nesse canal, Palavra com Rose Gomes, trazendo mais uma mensagem. Nós vemos uma passagem na Bíblia onde Ezequiel profetiza para ossos secos. Um grande exército se levanta ali, conforme a palavra dele. Ele profetizou. Ali começou Deus transformar aqueles ossos secos, colocando ali nervo, colocando ali músculo, carne e por último deu vida. E ali se levantou um grande exército através da palavra, através do poder da palavra. Aquele profeta simplesmente determinou, profetizou sobre aqueles ossos secos, sobre aquele vale de ossos secos. E muitas vezes nós encontramos nossas vidas dessa forma, Olhamos e vemos um vale de ossos secos, talvez na vida financeira, na saúde, na vida sentimental. E quando nós nos deparamos com essa situação, o que nós devemos fazer? O que nós fazemos? Muitas vezes usamos o poder da palavra, mas de uma forma negativa. Eu mesmo tive essa experiência comigo. Quantas vezes eu olhava aquele vale de osso seco que estava a minha vida, e ao invés de profetizar uma palavra que trouxesse um renovo, que trouxesse vida àquela situação, eu profetizava maldição. Quantas vezes eu me levantava pela manhã e falava, ai, mais um dia, ai, não vejo a hora que esse dia passa, eu não tive sorte, eu não tenho sorte, para mim nada dá certo, tudo que eu faço não dá certo, parece que eu nasci só para sofrer. E as coisas iam cada vez mais para o fundo do poço. Mais ruínas na minha vida, mais destruição. Cada vez que eu lançava aquelas palavras sobre a minha vida, eu me sentia angustiada, desanimada, sem força, sem esperança. Ou seja, as palavras têm poder. Agora o que acontece é você que vai determinar se você vai usar as palavras ao seu favor, trazendo palavras de bênção sobre a sua vida, sobre tudo que está ao seu redor, ou você vai usá-las de uma forma maldita, trazendo maldição para a sua vida, destruição na sua vida através da palavra. Eu observei uma coisa, hoje eu estava meditando, estava louvando ao Senhor, E aí o Espírito Santo de Deus começou a trazer ao meu coração um período que eu morava numa casinha bem pequenininha, eu com 3 filhos, estava com a vida totalmente destruída, a vida financeira destruída, ganhava muito pouquinho, morava em 2 cômodos ali apertado, Não pagava aluguel, mas tinha uma vida muito escassa. Onde ali quando chovia dentro de casa, tinha uns buracos assim no vão do telhado, que era de brasilite, entrava rato, tinha barata, tinha umidade, estava dormindo, eu e minha filha, num colchão de solteiro, um quartinho pequeno que nós tínhamos lá, E ali dormíamos eu e ela, os outros meus 2 filhos, a menina e o menino, numa beliche, e eu e a menina mais nova, nesse chão, nesse colchão gelado. E ali minha filha adquiriu até uma sinusite, por causa daquela situação precária em que nós estávamos vivendo. E eu começava a orar ao Senhor. Quantas vezes estava ali naquela pia, lavando a louça e falando, Senhor, me tira daqui, me tira desse lugar. E eu lembro que eu ficava esperando que Deus fizesse um milagre na minha vida, me tirasse daquele lugar. Eu cresci ouvindo pessoas dizendo, que fulano recebeu uma casa, ciclano recebeu, Deus deu um carro para ele, Deus deu uma casa. Então eu aprendi que nós tínhamos que orar e esperar, porque o milagre ia acontecer. Ficava esperando que alguém pudesse nos dar. Nós precisamos entender, gente, que Deus faz milagres. Há testemunho dessa forma, Eu já ouvi, eu fui na casa de uma irmã que Deus usou uma pessoa e deu para ela uma casa, mas nós não podemos nos basear nisso, cruzar os braços e ficar esperando a bênção cair do céu. Porque Deus trabalha de várias formas e na vida de cada um Ele faz da forma que Ele quer. Se Ele quiser, Ele pode usar sim uma pessoa que vai trazer ali para você aquilo que você está precisando, De repente, um dinheiro para pagar uma dívida, Ele pode fazer sim, trazer esse recurso nas tuas mãos, Ele pode trazer sim a chave de uma casa, a chave de um carro, usando alguém, não é verdade? Mas nós precisamos entender que isso não é válido para todo mundo. Nós temos que esperar em Deus o milagre e fazer a nossa parte. E temos que profetizar sobre esse vale de ossos secos, seja qual área que for que você estiver vivendo isso. Então eu comecei a fazer isso sem noção, do que estava fazendo, mas estava agindo de forma correta. Eu comecei a profetizar, comecei a falar com Deus, Senhor, em nome de Jesus, me tira desse lugar, me leva para um lugar novo, me leva para um ambiente agradável. Eu queria morar no melhor lugar ali do bairro onde eu morava, E comecei a pedir ao Senhor, me tira desse lugar, para uma casa maior, eu quero ter o quarto dos meus filhos, eu quero ter uma sala, eu quero ter uma cozinha grande.
né? E comecei a pedir ao Senhor que me desse condições. Eu não tinha condições de comprar uma casa, muito menos, né? E até mesmo de alugar uma casa. O dinheiro que eu tinha era a conta da gente comer, sobreviver, né? Estava eu e aquelas 3 crianças naquele lugar. E comecei a orar ao Senhor. E eu lembro que eu comecei, quando eu ia trabalhar, a ficar olhando as casas que estavam para alugar, mesmo sem ter condições para isso. E aí depois, sabe o que foi o próximo passo? Eu comecei a visitar lugares que estavam alugando. Ah, tem um sobrado ali que está alugando. Aí eu ia lá, né, se estava aberto, eu entrava dentro dele, olhava e falava, Deus, me dá condições. Eu queria tanto alugar, mas não tinha como alugar, não tinha condições financeiras para isso. Mas continuei orando e continuei sonhando com isso, desejando isso, profetizando isso na minha vida. E um dia Deus começou a revelar em sonho, sabe? Um dia eu estava dentro da minha casa, no meu sonho, e vi uma pomba que entrava dentro da casa, que a casa era pequenininha, 2 cômodos pequenos. Ela andava para lá e para cá, voava, né? Para lá, essa pomba entrou, ela voava para lá e para cá, para lá e para cá e saía pela janela. E aí eu falei, Deus, o que o Senhor quer dizer com isso, né? E eu não consegui compreender o que Deus estava querendo me dizer sobre aquilo. Fui no culto, estava tendo uma oração lá, e uma irmã falou assim, olha, Deus me mostrou um casulo, e desse casulo eu via saindo uma borboleta e ela saía voando. E quando ela conta essa visão que ela teve, o Senhor falou para mim, você é essa borboleta. E eu, Senhor, mas o que o Senhor quer que eu faça? E continuava orando, falando com Deus, chorando, pedindo, me lamentando, Senhor, me tira daqui, me tira daqui. E Deus falando comigo, só que eu não estava compreendendo, porque eu tinha aprendido que nós tínhamos que orar e ficar esperando o agir de Deus, o milagre de Deus vir nas minhas mãos. Eu estava esperando que alguém, sei lá, me desse uma chave de uma casa, me desse alguma condição para sair daquele lugar, daquela situação, e continuava orando. Até que um dia uma irmã falou para mim também, irmã, eu tive um sonho, eu vi um passarinho e ele entrava dentro de uma casinha, né, como é o João de Barro, né, entrava e saía, entrava de novo e saía, e o Senhor falou, esse passarinho é a Rosa. Aí eu falei, o que o Senhor está falando? Aí eu entendi, eu falei, já entendi. Eu estou pedindo ao Senhor que eu quero sair daqui e Deus está falando, saia, se movimente, faça a sua parte e eu vou fazer a minha. Então, gente, precisamos entender uma coisa. Às vezes você tem orado por algo, Deus já falou contigo, mas você está esperando um milagre acontecer. Esse milagre é algo assim extraordinário, algo que vai vir nas tuas mãos, que você vai ficar simplesmente sentada de braço cruzado, ou somente orando, ou somente chorando, ou somente profetizando e não fazendo nada para que você venha receber a bênção. Então, há momentos que nós temos que orar e descansar no Senhor, e há momentos que nós temos que orar e agir. Então, peça ao Senhor discernimento. No meu caso, o que aconteceu comigo é que eu tive que agir. Então, um belo dia acordei pela manhã e falei, chega, não vou mais ficar aqui. Mesmo sem ter condições nenhuma, eu falei, eu vou buscar um lugar para nós. E eu lembro que olha como que Deus trabalha. Um dia antes, eu já estava orando nesse sentido, eu falei, essa semana eu vou procurar uma casa para alugar. Mesmo sem condições, eu vou procurar uma casa para alugar. E eu lembro que a minha filha, a caçula, falou, mãe, eu fui na casa de uma amiga minha ontem, né? E um sobrado, e quando eu entrei lá, eu me vi dentro daquele sobrado. E do lado da casa dela tem um sobrado alugando. Eu achei aquilo assim, muita coincidência. Eu tinha falado com o Senhor esse posicionamento que eu teria naquela semana, e minha filha me fala isso. Então eu falei, eu entendi que era para eu correr atrás mesmo. Então eu entendi que era um sinal de Deus. E eu fui no outro dia, marcamos ali a minha filhinha e fomos lá. Só que quando eu passei numa rua que tinha um sobrado, uma placa de aluga-se, eu vi a placa, mas eu continuei seguindo e fui lá onde a minha filha tinha falado. Mas quando eu cheguei na frente daquele sobrado, no meu coração disse, não é aqui. Eu olhei para o sobrado, ele estava fechado, só que eu fiquei com outro sobrado na minha mente, né? Eu falei para minha filha, vamos atrás daquele outro sobrado? Aí eu voltei lá, vi onde que era a imobiliária, era próxima ali onde eu morava, e eu fui até a imobiliária e falei assim, olha, eu queria que vocês me dessem a chave do sobrado para eu ver, e ele me deu a chave. E quando eu cheguei nesse sobrado, que eu abri o portão, entrei, eu pedi pro Senhor, porque onde eu morava, a nossa casa, não tinha portão, era aberto, sabe? E eu colocava roupa na calçada, era essa situação, tinha uma calçada, eu colocava roupa na calçada, os vizinhos tudo via minhas roupas, e era uma dor que eu tinha, que eu falava com Deus, Senhor, eu queria tanto ter um lugar, uma lavanderia minha, assim, onde eu pudesse guardar, colocar minhas roupas, sem a vizinhança ver o que tem, né? Porque era uma coisa muito chata, aquela situação que eu vivia, e ali, eu fiquei com isso dentro do meu coração, eu desejava isso. E voltando, né, peguei a chave, entrei. Quando eu entrei na sala, a sala era grande, que eu entrei na sala, já comecei a me arrepiar assim todinha, sabe?
o Senhor já começou a falar comigo, é aqui. E ali eu fiquei muito feliz. E ali eu peguei, continuei caminhando, né? E cheguei na cozinha e fui vendo a cozinha. E aí tinha uma porta, quando eu abro assim, tinha um quartinho, né? No fundo, aí subi uma escada e lá estava a lavanderia. E essa lavanderia era fechadinha, escondida, no fundo da casa, né? E aquilo me alegrou muito no meu coração. Falei, que maravilha, tudo que eu queria. Aí subi a escada, aí fui para o quarto grande, um quarto para os meus filhos, meu quarto para mim. Tinha uma janela que dava assim, dava para me ver o céu azul, que eu amo, né? Naquela janela eu orei muito ao Senhor, eu falava muito com Ele ali durante a noite, né? E foi lindo. E o mais incrível, aí eu volto lá para a imobiliária e falo com eles, né? Olha, vocês estão alugando, quanto que tá o aluguel? Ele me falou. E aí eu propus um valor abaixo, que dava para eu pagar, que eu tinha feito uma conta. Eu falei assim, olha, pergunta para o dono se ele pode me alugar por X, né? Pelo menos uns 6 meses. E aí um olhou para o outro e disse assim, olha, você acha que ele vai alugar? Ele falou assim, eu acho que não, porque ele já abaixou, tava tanto e ele abaixou. E aí eu falei assim, bom, faz essa proposta, eu vou estar aguardando. E saí confiando que era o lugar. Quando eu cheguei em casa, fiquei muito feliz, né? E fiquei aguardando. No outro dia eles me ligaram me dizendo que o dono havia concordado com o valor que eu podia pagar. Resumindo, aluguei aquele lugar, né? Moramos ali por em torno de 6 anos. E foi uma grande bênção do Senhor na minha vida. Tem até vídeo, né, desse lugar que eu fui, do lugar que eu saí para o lugar que eu fui. Eu vou deixar os dois links aqui para vocês verem. O que eu quero dizer com isso? Que Deus, Ele realmente ouve a nossa oração. Deus realmente faz aquilo que está no nosso coração quando nós acreditamos, quando nós profetizamos e esperamos a bênção do Senhor e fazemos também a nossa parte. Então a mensagem para você é essa. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual vale que está seco na sua vida. Talvez seja em todas as áreas, talvez seja uma área específica. Bom, essa mensagem para você é essa. Profetiza sobre esses ossos secos e Deus vai dar vida, Deus vai transformar a sua história. E você viverá um grande testemunho também. Amém? É isso, eu vou deixar esse testemunho para você e até o próximo vídeo, se Deus quiser.